Eu sou Arthur Leandro. E eu, o Lucas Veiga. Se você estiver nos ouvindo pela primeira vez, este é o Conversando sobre Jesus, um programa feito para você que tem interesse em conhecer melhor sobre Deus. Hoje estamos iniciando o nosso terceiro episódio, onde vamos falar sobre o testemunho de João Batista. E para começar bem, vamos iniciar o nosso programa com uma oração. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade em que o Senhor nos dá para de reunir, poder conhecer mais do Senhor, da Tua Palavra. Agradecemos pela liberdade, Senhor, que temos, poder orar, de ter comunhão. Sabemos, Pai, a dificuldade, tantas pessoas, em tantos lugares tem, Senhor. Queremos te agradecer mesmo por essa oportunidade, te entregar aqui esse momento, Senhor. Pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao coração de todo mundo que estiver ouvindo, Pai. Que o Senhor dê aqui a palavra para mim, para o Arthur. Que o Senhor possamos ser instrumentos mesmo em Tua mão. Nos conduz, nos dá a palavra. Colocamos esse momento, Pai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Pai. Fala conosco. Amém. Amém. Estamos começando mais um programa, é o terceiro nosso já, né? Até agora a gente continuando, né? A gente está continuando o Evangelho de João. Assim, foram 2 programas densos que a gente conversou apenas, vamos dizer assim, 13 versículos, mas que teve muito conhecimento e muita formação, né? Que mostra quão rica é a palavra de Deus, né? Verdade, né? E isso que a gente tá, vamos falar assim, não tá tão profundo ainda, né? Por isso que a gente vê pessoas que ficam aí, às vezes, 40, 60 anos estudando a Bíblia e cada dia aprende mais, né? A palavra de Deus, ela é muito perfeita, muito rica, né? Demais. Eu falo por minha experiência mesmo, que eu já li, reli o Novo Testamento algumas vezes e sempre tem alguma coisa nova, né? A oferecer a palavra, né? Eu tenho até uma frase que fala assim: a palavra de Deus é como um rio, a água passa e ela nunca é a mesma. Então, assim, o ensinamento que a palavra está nos dando nunca é o mesmo, ele está sempre se renovando. Não que a palavra esteja mudando, mas na verdade é a revelação que o Senhor nos dá que tem sido mais profunda, né, para cada pessoa. Eu acredito muito nisso. É verdade, e também para a situação, né? Tanto para a situação da vida, né? Às vezes a gente tá passando por um momento de dificuldade, sem ter um emprego, alguma coisa assim, sem ter um propósito. Aí a gente lê a Bíblia e encontra conforto, encontra esperança. Aí em outro momento a gente já tá, às vezes, com emprego e com correria demais. Aí quando a gente lê a palavra de Deus, o que vai tocar no nosso coração é que às vezes a gente está deixando ele de lado. Quando a gente não tinha o que fazer, às vezes, a gente buscava ele, a gente estava deprimido. Então, às vezes, quando as coisas estão indo bem, a gente já não busca. Então, a palavra de Deus, ela é um equilíbrio mesmo, né? Ela tem tudo que a gente precisa, seja para casamento, para um relacionamento, seja para um trabalho. Aqui é um manual mesmo de vida, né? E que a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Com certeza. Fica até assim, já fica assim uma primeira reflexão de que a palavra de Deus, ela é viva, ela está sempre nos ajudando e nos guiando. Então, mesmo em momentos bons e momentos ruins, a gente tem que estar sempre com a palavra, tem que estar sempre com Deus, né? Acho que isso é muito importante a gente pensar. Porque assim, quantas pessoas eu já vi que falam assim: eu já li a Bíblia toda, e tipo assim, nunca mais pegou para ler, refletir na palavra. É o que faz diferença, né? O conhecer mesmo que Deus está querendo falar com a gente. E se a palavra de Deus, ela nos confronta, né? Ela vem para trazer mudança mesmo na nossa vida, né? E é um relacionamento, né? A Bíblia fala que, igual a gente explicou nos últimos podcasts, né? Ser feito filho de Deus, Jesus veio, ele estava no princípio e agora a gente pode ser chamado filho de Deus depois que a gente recebe Jesus. E o que é ser filho? Se você é filho, né? Um relacionamento que você tem com o pai, com a mãe, se for um relacionamento, vamos dizer assim, saudável, é um relacionamento onde você conversa, que você tem comunhão, que você fala das suas dificuldades, e é o pai, quando a gente é uma criancinha, né, na vida que você vai ensinar, ele vai nos ensinar. Às vezes a gente acha que uma coisa é certa,
Então, a palavra de Deus é uma das formas que Deus tem de falar conosco. Ele pode falar também através da oração, através de falar mesmo, que seja situações, mas ele fala muito com a gente também através da palavra dele. Então, é uma forma de você se relacionar com o seu pai, né? Com certeza. É Deus nos ensinando, né? É Deus está nos disciplinando pela palavra. Então a gente tem que estar sempre lendo, né? Sempre sendo disciplinado. Voltando aqui nos versículos que a gente já leu, a gente leu até agora 13 versículos do Evangelho de João. Nos primeiros, né? Vamos dizer assim, no primeiro episódio a gente comentou bastante sobre o que é justamente esse conhecer o Senhor. Não só saber que Jesus existe, mas conhecer quem que foi Jesus, o que ele queria, o que ele foi e qual o significado de Jesus. A partir desse conhecimento, a gente cai justamente no que você falou aí, né? Sobre o nascer de novo. Porque quando você conhece Jesus, admite ele como nosso Salvador, a gente acaba se tornando filho, né? Que é justamente o que a gente comentou no segundo episódio. E hoje, então, a gente vai continuar, né? Essa caminhada no conhecer ao Senhor, entender mais um pouco, né? A gente continuando no versículo 14, né? Falando do verbo, depois a gente vai entrar na pregação de João Batista, né? Então ele fala... Isso. E o verbo, né? De novo, o verbo com V maiúsculo, né? Representando Deus e ao mesmo tempo Jesus. Ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, que era o que a gente falou de Jesus, que ele veio. Ele esteve entre nós, foi rejeitado. Aí, depois ele vem falando de João. Só uma observação, que esse João que está comentando não é o mesmo João do Evangelho de João. O Evangelho de João é o discípulo ali, o apóstolo João. O João aqui que está se referindo é o João Batista. Sim. Então, no 15 ele começa, João, no caso João Batista, fala assim, testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, pessoal, né, muita gente ficava sem entender isso aqui, porque fala, este que vem após mim é antes de mim. Então, que faz uma referência também ao nascimento. Ele fala, olha, esse que vem após mim, ou seja, ele nasceu depois que João Batista, ele é antes de mim. Porque João Batista, de alguma forma, pela revelação do Espírito Santo na vida dele, igual a Bíblia fala que ele já era cheio do Espírito Santo desde bebezinho, de alguma forma ele sabia que alguém viria e que por mais que nascesse depois dele, ou seja, na terra fosse mais novo que ele, é antes dele. Por quê? Porque Jesus, mesmo sendo mais novo, ele de alguma forma tinha recebido essa revelação pelo Espírito Santo que Jesus era Deus, que ele já existia desde o princípio, né? Então ele fala, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que é princípio mesmo, né? É Deus. Deus veio primeiro que todo mundo, né? Veio primeiro que João Batista. Eu acho que é isso que ele tá querendo passar, né? E você pensa, o cara, como que uma pessoa, pelo Espírito Santo, ele recebe essa revelação. Então a gente vê aqui a intimidade que João Batista tinha com Deus para receber isso de Deus, né? E aí ele continua assim no 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. Qual lei? Os 10 mandamentos, as regras, né? Vamos dizer assim, não adulterarás, não matarás. Então fala, olha, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí ele fala, o Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, a gente olha para as características dele, é como se a gente olhasse para Deus, né? Então vamos falar assim, a forma mais, por mais que seja na Trindade, é um mistério, né, que a gente não entende. Quando a gente olha para Jesus, é como se Deus fosse revelado através dele, né, da vida dele. Aí a gente continuando, né, no 19, ele fala assim, este é o testemunho de João Batista, né? Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Então os sacerdotes, né, da época perguntaram, quem és tu, para João Batista? Aí ele confessa, ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Que o pessoal estava, que no Antigo Testamento já estava a profecia prevista de que convinha que alguém morresse pelo povo, que o Cristo viria. Então o pessoal estava desconfiado que João Batista era o Cristo. Ele já fala, olha, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, és tu Elias? Elias era um profeta do Antigo Testamento. Ele fala, não sou. Aí pergunta para ele, és tu profeta? E ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Então aqui
pessoal pergunta, pô, você não é profeta, você não é Elias, você não é o Cristo, você tá aí pregando. Quem és tu? Fala pra gente quem és tu, para que a gente possa... Ele fala, olha, alguém que é para dar resposta àquele que nos enviaram. Ou seja, algumas pessoas enviaram aqueles sacerdotes para tomar saber quem é esse João Batista, né? E João Batista, ele pregava, né, vamos dizer assim, por revelação no Espírito Santo. Ele pregava por revelação do Espírito Santo. Foram procurar saber quem que ele estava pregando, né? Isso aí. Mas foi por revelação. Isso, é aquela mesma revelação que ele fala, né? Aquele que é antes de mim, aquele que vem depois de mim é antes de mim, né? De alguma forma, pelo Espírito Santo, ele tinha recebido essa revelação também, né? Então ele estava ali, vamos dizer, para falar o que vinha no coração dele, né? Através do Espírito Santo, assim como a gente tem que fazer na nossa vida, né? Buscar ouvir a voz do Espírito Santo, né? É até legal de comentar isso, que depois de reconhecer Jesus, né, como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar na gente, né? Então, da mesma forma, ele habitava no João Batista. Mas não significa, por exemplo, que João Batista ele escutava o Espírito Santo porque ele era especial. Não, nós também podemos escutar o Espírito Santo, temos revelações do Espírito Santo, seja por um sentimento, por um pensamento, ou pelo conhecer a palavra de Deus. A gente vai nos guiando, cada vez mais que a gente estiver conhecendo a Jesus, a gente vai nos guiando mais pelo Espírito Santo. Isso, não só podemos, né, como devemos. Como devemos, exatamente. É o que o Senhor quer para nós. Aí no 23, né, aí o pessoal perguntou para ele, quem és tu, né? Para que eu diga, ele fala, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, também é um livro do Antigo Testamento. Isso aqui é muito legal, porque ele recebia a revelação, Jesus comentou na Bíblia e falou, olha, dos nascidos aqui na terra, né, dos seres humanos, não houve um maior que João Batista. E ele se fala assim, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Ele não quis falar que ele não era ninguém especial, ele só falou, eu sou a voz do que clama no deserto, né? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe, por que batizas? Pois se tu não é Cristo, nem Elias, nem profeta. Então perguntaram para ele, por que você está batizando então? Né, se você é só uma voz. Aí ele fala, olha, João respondeu-lhes, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Olha pra você ver que legal, né? Ele fala, olha, no meio de vós, por mais que ele ainda não conhecia Jesus, ele fala, olha, o que vem após mim é antes de mim. Referindo claramente a Jesus e tudo, ele fala, olha, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Você vê que ele era um homem que escutava a voz do Espírito Santo, recebia revelação, caminhava com Deus, e ele sabia muito bem o lugar dele. Ele não se vangloriava. E isso, ele fala, eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. E ele fala lá em cima, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele sabia o lugar. Nós, como seres humanos, por mais que Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, tanto que ele nos ama, que a Bíblia fala, ele deu o Filho dele, Jesus, para nos salvar, por amor a nós. Mas a gente sem Deus não é nada. Então ele se reconhece aqui, olha, eu não sou digno de desatar a correia da sandália de Cristo que viria, né? Ele sabia muito bem, né, a humildade que a gente tem que ter, né, de se reconhecer mesmo, de saber que as coisas que a gente tem, a sabedoria, tudo vem de Deus, né? E até o que a gente faz, né? A gente não tem que se vangloriar de nada. De nada. Deus é muito maior. É Deus que está agindo e fazendo as coisas, né? Deus que permite a gente respirar, um trabalho que nos capacita, né? Tem tanta gente inteligente, tanta gente capaz, que você vê que não tem as coisas. E tanta gente, às vezes, mais simples, consegue, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem uma inteligência... A pessoa às vezes é mais inteligente, tudo vem de Deus. Então, assim, primeiro vem de Deus, né? Continuando, né, no 28, fala assim, ó, essas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí no 29 fala assim, ó, e no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O episódio já está ficando grandinho também, para a gente entrar com mais detalhe no próximo episódio, a gente vai entrar mais a fundo, explicando um pouco sobre o Cordeiro de Deus, por que Jesus é chamado de
de Cordeiro de Deus, né? Aham. E aí a gente continua também, explicando também o restante aqui do batismo e do ministério de João Batista, né? Eu acho que ficou muito, muito bom, assim, essa questão de João Batista, né? Esse testemunho de João Batista, vamos dizer assim. E agora a gente vai começar a entrar mais na questão do batismo, na questão do que foi o Cordeiro de Deus. Isso. E podemos deixar, né? Mais para a próxima semana. Acho que a gente pode finalizar esse episódio e fazer uma oração para finalizar, né? Isso, vamos fazer uma oração então. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa sua palavra, pelo Senhor falar mesmo conosco. Queremos pedir mesmo que o Senhor nos dê mesmo revelação, Senhor, que possamos entender. Sabemos, Pai, que às vezes é um pouco difícil, Pai, entender sua palavra. Pedimos que o Senhor clareie mesmo o entendimento para todos que estiverem ouvindo, Pai, para nós também. Que o Senhor nos conduza, Pai. Eu oro especial aqui, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa tocar mesmo na vida de cada um, Senhor, que está ouvindo esse podcast, Senhor. Que o Senhor possa vir a transformar, Pai. Nós damos mesmo liberdade ao Senhor, Pai, para o Senhor transformar, para o Senhor falar conosco. Então, coloco tudo em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor use nós mesmos, Pai, como vasos de barro, Pai, fazer Tua obra, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu santo nome em tudo que a gente fizesse. Colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E este foi mais um episódio do programa Conversando sobre Jesus. Agradecemos a todos por terem nos acompanhado até aqui. O que achou do episódio de hoje? Aprendeu um pouco mais sobre Deus? Mande suas perguntas, elogios ou comentários sobre o programa lá no @conversando.sobrejesus no Instagram. E não perca o próximo episódio.